sobre esse assunto, a Jovem Pan News Paraná recebe ao vivo, neste momento, o diretor executivo da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, aqui no nosso estado, o Luciano Bartolomeu, e também o professor dos cursos de Negócios Internacionais e Relações Internacionais da PUC Paraná, João Alfredo Lopes Niegrai. Muito boa tarde para os nossos dois convidados. Primeiramente, quero agradecer demais a disponibilidade, nessa sexta-feira de feriado, e atenção aqui com a audiência da Jovem Pan News. Então, primeiramente, muito boa tarde para o Luciano Bartolomeu. Eu vou fazer uma pergunta bem breve, assim, no começo, que a gente está fazendo para a nossa audiência. Luciano está ansioso para a Copa? Sim, né? Copa do Mundo é sempre bom, né? As pessoas ficam animadas para ir para os bares, para poder sair fora de casa. Isso é muito importante. João Alfredo Niegrai, também muito boa tarde para ti. Também está ansioso aí para a Copa do Mundo? Muito boa tarde, Manuela, Rafaela e aos nossos ouvintes. É sempre uma alegria estar aqui na Jovem Pan. Ansiedade para a gente ver o que é que vai acontecer nessa Copa do Mundo com tantos conflitos ocorrendo pelo mundo, né? Será que o Irã vai jogar nos Estados Unidos, por exemplo? Tá aí a minha ansiedade para ver como é que essas questões elas vão ser resolvidas. Tem dúvidas ainda em relação até ao próprio impacto, do sentimento que isso vai gerar no momento de conflito. Você vai conseguir garantir aquela sensação de unidade, de união entre as nações, de povos. E a gente tem ainda, a questão de um ano eleitoral num momento bastante sensível também aqui no país. A tua percepção, João Alfredo, em relação a essa questão de impactos quando se fala em relações políticas, a Copa do Mundo chega a alterar, por exemplo, essas relações de país, a percepção do otimismo em ano eleitoral? Não sei se de forma exclusiva a gente fala isso de Brasil ou com olhar também para outras nações? Eu acho essa uma excelente pergunta, porque a Copa do Mundo, sem dúvida alguma, pode produzir coesão simbólica, orgulho nacional, um sentimento de pertencimento, de visibilidade cultural e de reforço da identidade coletiva, né? Então, em certos casos, a própria Copa do Mundo, já tem aí alguns estudos que dizem isso, ela também estimula a participação comunitária, voluntariado, práticas esportivas e até a renovação da imagem internacional do país. São efeitos intangíveis que importam porque reputação e autoestima nacional têm um valor que é político e é também econômico. O problema é que esse capital simbólico ele é volátil, então depende muito do contexto doméstico, da percepção pública sobre os gastos e a capacidade do próprio país em, às vezes, transformar uma visibilidade, especialmente no caso daqueles países que estão recebendo eventos esportivos, em um legado duradouro. No caso do Brasil, a gente está aí enfrentando um ano com gasolina nas alturas e com perspectiva de alta, gastos públicos absolutamente descontrolados. Então, eu acho que vai ser muito difícil que o governo consiga capitalizar uma eventual vitória do Brasil em um jogo ou outro como uma vitória eleitoral. Então, em termos eleitorais, eu acho que o atual governo brasileiro vai ter dificuldades. Mas, no geral, sim, a Copa do Mundo acaba tendo certos impactos que não podem ser ignorados do ponto de vista político. Já vai falar mais sobre essa questão, do pão e circo, como é que vai funcionar com esse sentimento respingando para a política. Eu vou passar a palavra agora, naturalmente, para o Luciano Bartolomeu, que eu já vi que está animado e até começou dizendo que todo ano de Copa é um bom ano. A gente tem perspectivas dessa visão naturalmente, porque tem movimentação econômica, E aí, Luciano, quando você olha que tem um ano que tem Copa, o que a gente pode falar em termos de impactos econômicos? As pessoas estão mais dispostas, gastam mais, se reúnem mais em bares e restaurantes. Por que se apontou ali esse otimismo todo? Foi só a seleção ou tem a conta econômica junto aí? Na verdade, sim, a gente tem que levar em consideração que as pessoas gostam de sair dentro de casa para poder se divertir nos bares, restaurantes, cafeterias, confeitarias. As pessoas gostam de se encontrar. Então, isso é uma coisa muito positiva. Então, quando tem uma Copa do Mundo, tem uma razão maior, de se encontrar os amigos, poder marcar esses encontros. Então, realmente, isso se movimenta. Um setor nosso que movimentou no passado 416 bilhões de reais. Nós somos hoje 1,37 milhões de estabelecimentos no Brasil. Então, é um setor que realmente representa, A gente tem uma participação muito forte no PIB. Então, quando tem eventos como esse, a gente fica animado porque as pessoas querem se divertir, querem
querem conversar um com o outro, né? Comentar o jogo, fazer apostas, né? Então isso é muito interessante. Então eu acredito que esse período da Copa, para os restaurantes que estarão preparados, que vão transmitir os jogos, vai ser muito positivo. Luciano, e aí puxando justamente ali, né, um ponto que já foi trazido pelo nosso convidado João Niegrai, falando sobre muitas dificuldades que não só o setor dos bares e restaurantes, mas o setor produtivo vem enfrentando aí nos últimos meses, né? Teve a alta do diesel, que a gente sabe impacta todas as categorias de alguma forma, impacta o preço para o consumidor final. Tem, inclusive, uma bandeira que é muito levantada também pela Associação de Bares e Restaurantes nesse momento, junto ao Congresso Nacional, para você não simplificar uma discussão de escala 6x1, que pode aumentar muito os custos também para o funcionamento dos empresários que já sofrem bastante, que já têm altos impostos. Então eu queria entender se há sim uma expectativa, por exemplo, de que a Copa do Mundo seja o momento de você conseguir equilibrar as contas para esse ano de 2026 frente a tantas dificuldades que o setor produtivo, de maneira geral, vem encontrando aí, né? A tua pergunta foi muito boa, até porque a gente veio numa pandemia, a gente sabe que tem muita gente ainda pagando dívidas da pandemia, e também a gente sabe que a população está endividada, 70% da população está endividada, e o poder aquisitivo caiu bastante. Então, primeiro a sentir são os bares, são os restaurantes, o pessoal da alimentação, o pessoal deixa de sair, fica em casa, às vezes, para não poder gastar, né? Então, assim, a Copa do Mundo já anima um pouco mais. Então, é um setor que foi muito prejudicado. Agora estão querendo terminar a escala 6x1, e no nosso caso é diferente, até porque as pessoas que trabalham no nosso setor, eu estou falando aí que nós somos mais de quase 6 milhões de pessoas trabalhando, que estão acostumadas a trabalhar 6x1 e gostam de trabalhar, e quando estão folgando, ainda conseguem um extra para trabalhar, porque gostam realmente de trabalhar porque é divertido trabalhar com pessoas, então não é uma coisa assim maçante, né? Para quem trabalha com serviço, setor de bares e restaurantes, a gente sabe se for aprovada a escala 5x2, não vai ser para ter mais um dia dentro de casa, e vai arrumar outra vaga para poder aumentar a sua renda. Então eu acho que esse assunto de 6x1, 5x2 deve ser debatido bastante, até que ponto é vantagem, porque a gente pode trazer uma qualidade de vida para os nossos funcionários, nossos colaboradores, oferecendo até outras vantagens muito melhor do que realmente a escala 5x2. Então eu vejo que a Copa do Mundo, na verdade, não só a seleção brasileira, né? Porque hoje o pessoal não assiste só né? O pessoal assiste hoje outros jogos, né? A La Liga, a Premier League, então são jogadores assim, fantásticos. Então as pessoas querem ver esses jogadores. Então a gente vê que as pessoas vão lá para assistir o jogo, o bom futebol. Claro, se a seleção brasileira jogar bem e ser campeão, vai ser fantástico, né? Ser ex-campeão, mas o mais importante é ter esses jogos, ter a oportunidade das pessoas poderem se encontrar, né? E aí sempre bebendo com moderação, que a gente fala, né? Não vamos exagerar na bebida, até porque o movimento da bebida alcoólica tem caído bastante. A gente tem visto isso, que os jovens estão bebendo mais bebidas sem álcool, e isso realmente mostra que a gente quer se divertir sem exagerar no álcool. Essa tem sido uma tendência apontada como geracional, né? Inclusive. Passando a palavra de volta aqui para o João Alfredo Niegrai, queria puxar de volta um ponto ali um pouco mais sociológico, até para entender se, apesar, né, João, e você trouxe ali vários pontos que têm mexido ali já com o dia a dia da população, justamente por conta dessas dificuldades econômicas que acabam impactando o bolso do consumidor de uma forma ou de outra, mas queria entender a sua visão sobre um ano eleitoral em ano de Copa do Mundo. A gente deve ver grande parte da população deixando para discutir a eleição ainda mais para frente, porque, bom, você já participou com a gente aqui na Jovem Pan News Paraná outras vezes, bem sabe que a gente vive muito, né, desse acompanhamento da política no ano eleitoral, cada movimento ali nos bastidores, mas a gente bem sabe que hoje, dia 3 de abril, grande parte da população brasileira ainda nem sabe exatamente para que cargos vai votar lá na eleição de outubro. A Copa do Mundo acontecendo ali na metade do ano faz com que as pessoas
se toquem, comecem a se interessar e discutir a eleição ainda mais tarde, você acha? Olha, se fosse um ano tradicional, em que a gente estivesse passando por uma economia que estivesse indo bem, se o país não estivesse tendo uma série de problemas que está tendo, eu acho que as pessoas tenderiam a começar a se preocupar com as eleições mais tarde. Vitórias esportivas tendem a gerar euforia, senso de unidade, uma percepção positiva do momento nacional. E esse efeito de humor, ele pode transbordar para a política pelo bem ou pelo mal. Da mesma forma que derrotas podem influenciar as questões políticas, vitórias também. Mas aqui eu acho que tem algumas limitações que a gente não pode ignorar. Primeiro é que esses efeitos de eventuais vitórias, eles são superficiais de curta duração. Eles vão alterar alguma percepção, mas não uma preferência política que a gente sempre acompanha aqui no Jovem Pan. Segundo, que esse efeito depende um pouco de timing, né? Então a Copa ocorre aí meses antes da eleição, ao contrário, por exemplo, da Copa do Catar, que foi depois, em virtude lá do calorão que fazia naquele país. Dessa vez, o eleitor brasileiro, numa eleição que tem tudo para ser tão polarizada quanto as últimas, vai decidir com base em fatores concretos, né? Renda, emprego, segurança, custo de vida, e eu acho que não vai decidir apenas em emoções momentâneas. É normal, sim, que governos tentem instrumentalizar a Copa como uma vitrine de competência. E aí eu lembro lá do caso de 2014, quando a Copa ocorreu no Brasil, em meio a um ambiente de forte insatisfação social, né? E o resultado foi paradoxal, porque o evento funcionou super bem, em que pese até hoje a gente não tem as obras para a Copa do Mundo de 2014 plenamente concluídas, né? Teve uma aí em São Paulo que foi entregue essa semana, diga-se de passagem. E o resultado daquela Copa teve aí um efeito oposto ao esperado. Então, em vez de euforia coletiva, veio uma frustração coletiva, um sentimento de declínio. E aí a gente teve lá o fatídico 7-1 contra a Alemanha, que tornou-se um símbolo que ultrapassou o futebol e foi incorporado ao discurso político como uma metáfora de falha nacional, né? Então, volta e meia a gente falava, todo dia um 7-1 diferente, né? E hoje eu acho que o fator mais importante é a polarização. Então, num ambiente altamente polarizado como o nosso, acho que o efeito da Copa tende a ser filtrado por preferências pré-existentes. Vale dizer o seguinte, né? Até a própria camisa da seleção já foi colocada aí dentro desse contexto político de polarização como símbolo, né? Da direita, depois com tentativa da esquerda de tentar resgatar ali a camisa da seleção. Agora, se existem ali incertezas, como já está apontado, em relação a esse contexto geopolítico, em relação a se vai ser possível ou não transferir esse otimismo a depender de como for a seleção, né? E também o clima dessa Copa, uma coisa parece certa, né, Negrai, que é exatamente as tentativas, e eu imagino que dos governos todos, não só do governo brasileiro, de tentar capturar o clima da Copa. Talvez isso a gente já possa antecipar, porque com certeza vai estar no radar, dando ou não resultados. Com certeza absoluta. E assim, vamos pensar aqui um minutinho em termos macroeconômicos, né? A Copa raramente vai transformar estruturalmente uma economia por si só. Ela pode acelerar tendências em curso, servir de vitrine para setores estratégicos. Quando o país excede, a Copa pode sim estimular turismo, pode justificar investimentos, mas isso não substitui política industrial, isso não substitui boa governança, planejamento urbano racional, transparência fiscal, estratégia de desenvolvimento, todas coisas que faltam para o Brasil hoje. Países com instituições mais sólidas tendem, quando são sede de uma Copa do Mundo, a extrair legados melhores porque conseguem alinhar o evento a objetivos permanentes. E esse não foi o caso do Brasil em 2014, nem mesmo nas Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016. Então eu costumo dizer que socialmente a lógica é parecida. A Copa até pode unir, emocionar e projetar uma nação, mas também pode deslocar e pode precarizar. Então o balanço depende, acho que, menos do futebol e mais das instituições. E o que determina se o evento é um divisor de águas ou não é apenas o espetáculo do futebol ou a qualidade da governança, mas o que falta no Brasil hoje, que é transparência de gasto público, discussão de segurança pública, e a Copa até pode influenciar eleições, até pode
ter aí outras influências, mas como a gente está vendo desigualdade, má gestão, eu acho que isso não vai ser o caso. Então, não acho que a Copa vai ser um ativo político automático, pode ser até um multiplicador de percepções, mas dependendo da performance da seleção brasileira, rapidamente o torcedor vai passar a se preocupar com a eleição. Vamos falar então de política, a gente trouxe um pouco mais de análise, voltando aqui com os bares e restaurantes, vou convidar o Luciano a que traga aqui sua visão também sobre essa perspectiva da economia. Aqui no imaginário, Luciano, sempre se fala em ano de Copa, que teriam em tese 2 setores animados, um da venda de televisão, que o pessoal parece que capricha aí nos lançamentos ao longo do ano, na expectativa de vendas, e claro, né, na questão das confraternizações em bares e restaurantes. Naturalmente, a gente já viu essa informação sobre o álbum da Copa, que estaria caríssimo, a camisa da seleção, já começa ali, né, a viralizar alguma discussão em torno aí dessa questão comportamental. Como é que vocês estão estimando, por exemplo, o movimento? Já tem alguma leitura, né, de como é que deve ser esse impacto da Copa para os negócios, para os bares e restaurantes? A gente está com uma parceria até muito boa, tá, com uma empresa dele que faz as televisões, né? Que estão dando um desconto até 40% para os bares e restaurantes no Brasil, né? Então a gente anima que se pode realmente se comprar ou substituir o seu aparelho para que possam as pessoas ver com uma boa visibilidade os jogos, né? Não só da seleção, mas com outros jogos que chamam a atenção de todo mundo. Eu sempre digo, né? Eu sempre falo, eventos. Quando uma cidade tem eventos, aumenta a economia. As pessoas saem de casa, gastam mais, as pessoas né, gostam de receber também visitantes. Então, a cidade de Curitiba, por exemplo, tem do recorde de visitantes. Antigamente era mais de pessoal que vinha para trabalhar. Hoje não. Virou um destino também turístico. Tem investido muito na parte turística. O nosso Natal foi fantástico, um dos melhores natais de todos os tempos. Então a gente acredita que essa Copa pode ser também uma das melhores Copas. Por quê? Porque as pessoas querem realmente se divertir, acham necessidade de ter eventos para poder se confraternizar, porque é só problema, né, como foi bem colocado, né, as pessoas, essa parte política, a gente quer ficar totalmente alheio, né, claro, temos que ter essa dignidade, saber quem votar, né, mas a gente não pode mexer, até porque a gente não pode ter partido político. Os restaurantes e bares não têm partidos políticos. A gente recebe todo mundo de braços abertos, e até ali na verdade, tem os encontros, né? Tem todos os candidatos, então todo o pessoal que trabalha na campanha também visita os bares e restaurantes para fazer suas confraternizações, para poder decidir que é questão da política. Mas a gente quer, na verdade, não quer se envolver na parte política, mas sim de entretenimento. Como eu posso fazer que o cliente se sente à vontade, né? Que possa, né, ter um preço bom, um preço justo, até porque não está sobrando dinheiro, né? Então a gente tem que ter um preço bem competitivo para que as pessoas possam, né, sair de casa e poder se divertir. Então, o grande desafio nosso realmente ainda é ter preços bons. A gente sabe que está tendo uma inflação, agora o negócio da guerra, isso também atrapalha um pouco, né? Então a gente fica um pouco assim meio receoso, como é que vai estar a proteína, né, na época da Copa do Mundo? Porque ninguém quer aumentar preço. A gente acha assim que os nossos clientes já estão sendo um pouco prejudicados com a questão da economia, a situação do país. Então a gente fica um pouco assim meio assustado em relação à própria guerra, né? Mas eu vou ter sempre pensamento positivista, né? A Copa do Mundo, independente se o Brasil vai ser campeão ou não, acho que vai ser uma Copa bastante interessante. As pessoas vão sair de fora de casa, vão se confraternizar, e é um momento muito especial, né? Porque é um momento de diversão. Então é isso que a gente está projetando, né? Nós, como os donos de bares, restaurantes, cafeterias, né, panificadoras, né, a gente está achando que o movimento pode melhorar e até compensar, né, o pouco movimento que esse ano começou um pouco mais retraído, né, porque, como eu falei ainda há pouco, o poder aquisitivo está baixo, as pessoas estão endividadas, mas nessa época o pessoal não deixa de sair e de se divertir. Isso que é o lado positivo.
E bastante interessante essa análise, até pra gente arrematar, Luciano, não há um receio, então, você não sente isso do setor de bares e restaurantes, de que não seja uma boa Copa do Mundo, digamos assim, neste ano, por conta desse cenário que está bastante difícil na economia, os altos custos. Não há um receio de que, por exemplo, por mais que o consumidor esteja lá no bar, no restaurante, ele vai consumir muito menos porque está tendo que cortar gastos, ou então que vai deixar de ir por conta de um cenário de polarização, de evitar algum tipo de... Não há esse sentimento hoje nos empresários do setor. Porque na verdade, como a gente fala, né? A gente não tem partido político, né? Então, se no mesmo local tem a esquerda, a direita, o centro, sei lá, então a gente vai atender todo mundo normal, né? O importante é o pessoal se divertir, ser bem atendido, né? A gente tem o preço justo, a inflação nos assusta bastante, como falei, a questão da guerra, a gente não quer aumentar nossos cardápios. Né? E a questão também é que as pessoas estão bebendo menos, né? Menos álcool, né? Estão pedindo bebida sem álcool. E isso também é positivo, porque aí as pessoas permanecem mais no estabelecimento, se divertem mais, né? Porque às vezes o álcool a pessoa exagera um pouco e acaba, né, realmente estragando a sua diversão. Então eu estou imaginando que vai ser um momento bastante especial essa Copa do Mundo, até porque, como falei, não é só a seleção brasileira, né, que as pessoas vão assistir. As pessoas querem assistir as outras seleções, até porque estão acompanhando, né, todo mundo hoje acompanha a Premier League, a La Liga, e todo mundo quer ver esses grandes jogadores. E isso é uma coisa muito positiva. Claro, se o Brasil tiver uma boa Copa e for até a final, para nós é melhor, porque as pessoas aí vão sair mais dentro de casa. Mas a gente está muito tranquilo que vai ser uma Copa tranquila, né? Esperamos que a guerra aí acabe logo, né? E tem essa tensão aí, que está faltando petróleo, está faltando um monte de coisa aí, isso pode também atrapalhar a questão dos preços. Então, a gente está atento em relação a isso. Muito bacana, que bom a gente ter também essa leitura do setor, e assim a gente fica torcendo mesmo para que seja uma boa Copa do Mundo nesse quesito aí da economia, para girar a economia também aqui no nosso estado. Já quero agradecer o Luciano Bartolomeu, porque infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim, e passar a palavra para o João Alfredo Lopes Negrai para última análise, e vou puxar justamente esse ponto. A gente falou várias vezes aqui, né, João, sobre a guerra. E aí eu queria entender a sua visão de o que nós, você como especialista em relações internacionais, o que nós temos que estar atentos sobre essa Copa do Mundo, e que tipo de recado mesmo a Copa do Mundo pode passar nesse momento, em um momento de conflito tão delicado que vem tendo impactos em todo o mundo, quando a gente olha que o principal, né, país sede é o país que está de um dos lados desse conflito. Então o que a gente tem que acompanhar nos próximos dias até a chegada mesmo da Copa do Mundo, e o que da Copa pode ter de impacto de fato no conflito que vai impactar o mundo inteiro? De forma, vai parecer bem idealista o que eu vou falar, mas esses eventos esportivos mostram o quão interessante é quando os seres humanos se abraçam, vão juntos celebrar aquilo que tem de coletivo, a prática esportiva, eventualmente o valor da tentativa da vitória e a busca de ir além. Eu acredito que a gente não vai ter embates diretos, né, entre Irã e Israel, ou Irã e Estados Unidos, ou mesmo Coreia do Norte e Coreia do Sul, Rússia e Ucrânia na Copa, porque muitas dessas seleções sequer estarão competindo, mas a gente vai ter sim um país sede envolvido num conflito que não vai ser tão curto quanto aquilo que se esperava. Então, quando em 28 de fevereiro Donald Trump diz, olha, vai ser uma guerra aí de 5 semanas, a gente está vendo que infelizmente vai ser bem mais do que isso, uma guerra que está extrapolando o Oriente Médio em termos de consequência, não apenas em custo dos combustíveis, como a gente está vendo aí nas bombas, mas também na questão dos fertilizantes, dos produtos químicos, dos produtos que o próprio Brasil exporta para países árabes, persas e países do Golfo. Então esse é mais um de muitos conflitos que estão acontecendo na nossa era, e os receios, eles envolvem o esporte no sentido de algum atentado ou de alguma coisa assim. Eu não quero alarmar ninguém, mas o próprio FBI já alertou os Estados Unidos o governo dos Estados Unidos para uma necessidade de uma
conferência maior nas fronteiras, né? E isso deve ser feito, embora jogadores tenham, digamos aí, uma entrada quase livre nos Estados Unidos, torcedores não. Então, certamente, os estadunidenses, mexicanos e canadenses terão um grande controle de fronteira, uma dificuldade de acesso rápido aos estádios, claro, por razões de segurança. Afinal de contas, embora a guerra esteja geograficamente longe dos países sede, os seus efeitos quase nunca estão. Quero agradecer demais a participação aqui dos nossos 2 convidados, reforçando, né, novamente, um dia de feriado, mas a atenção aí com a audiência da Jovem Pan News para esclarecer pontos tão importantes aí que têm impacto na vida de todos nós. João Alfredo Lopes Niegrai, que é professor dos cursos de Negócios Internacionais e Relações Internacionais da PUC Paraná, e também o Luciano Bartolomeu, que é diretor executivo da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes aqui no estado.